Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro do nosso mini-curso sobre a questão da norma linguística. Lembro a vocês que esse curso tem como base o livro que eu publiquei pela Parábola, Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós. No nosso primeiro encontro, nós apontamos a necessidade de distinguir, na discussão sobre norma linguística, de distinguir norma culta de norma padrão. E para esclarecer essa diferença, nós discutimos o próprio conceito de norma elaborado pelos estudos linguísticos. Vimos que esse conceito foi necessário para acomodar a variação linguística nos nossos modelos teóricos. Demos destaque ao fato de que a língua, qualquer língua que seja, é sempre constituída por um conjunto de variedades. A língua não existe em si, acima ou além das variedades, ela é o próprio conjunto das variedades, que por razões históricas, culturais e políticas, são reunidas sob um nome comum. Não há, portanto, língua homogênea. Toda língua é necessariamente heterogênea, e como consequência, isso é consequência do fato de que as sociedades humanas são heterogêneas. Para dar conta dessa diversidade, os linguistas acabaram elaborando o conceito de norma, que por sua vez, como nós apontamos no primeiro módulo, tem duas dimensões que nós identificamos pelos adjetivos normal e normativo. Há, portanto, uma norma normal e uma norma normativa. Tecnicamente, podemos então conceituar a norma normal, que é o tema aqui desse módulo, norma normal, como constituída por um conjunto de fenômenos linguísticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos e lexicais, que são correntes, que são costumeiros, que são habituais, que são comuns entre os falantes de uma determinada comunidade de fala. Norma, nesse sentido, se identifica com normalidade. Isso é normal nessa comunidade de fala. É corriqueiro, é usual, é habitual, é recorrente nessa comunidade de fala. Identifica, portanto, essa comunidade de fala. Como a sociedade é heterogênea, ela contém em seu interior inúmeras comunidades de fala. Há, portanto, numa sociedade qualquer, inúmeras normas normais. Os diferentes grupos sociais se distinguem pelas formas de língua que lhes são de uso comum, habitual e corriqueiro. Numa sociedade diversificada e estratificada como a brasileira, por exemplo, há inúmeras normas normais, né? E alguns exemplos. Normas, por exemplo, características de comunidades rurais tradicionais, ou normas características de comunidades rurais de determinada ascendência étnica. Há normas características de grupos juvenis urbanos, há normas características das populações urbanas, da periferia urbana, e assim por diante. Essa diversidade está correlacionada diretamente com a própria heterogeneidade das redes de relações sociais que se estabelecem no interior de cada comunidade de fala. Hoje, muitos estudiosos da heterogeneidade sociolinguística optam por entender uma comunidade de fala como composta de várias, assim chamadas, comunidades de prática. E nós podemos entender por comunidades de prática um agregado de pessoas que partilham experiências coletivas no trabalho, nas escolas, nos sindicatos e associações profissionais, nas igrejas, no lazer, no cotidiano da rua e do bairro e assim por diante. Uma mesma pessoa dessa coletividade, bem como cada um dos seus pares, pertence simultaneamente a diferentes comunidades de prática. Em cada uma dessas comunidades, costuma haver modos peculiares de falar, normas normais específicas, que identificam os falantes dos membros daquela comunidade. E o comportamento normal do falante
é variar a sua fala de acordo com a comunidade de prática em que ele se encontra. É parte do próprio repertório linguístico de cada falante um senso de adequação, ou seja, o falante busca acomodar seu modo de falar às práticas correntes em cada uma das comunidades de prática a que ele pertence. Por isso é que se diz que cada falante é um camaleão linguístico, se adapta ao ambiente em que ele está. Obviamente, o falante pode romper com essas expectativas sociolinguísticas por diversas razões, né? Para causar riso, por exemplo, ou para provocar um conflito, ou para sinalizar que ele está se afastando da comunidade, e assim por diante. No geral, porém, há uma forte adequação da fala individual à fala da comunidade a que o indivíduo pertence. Podemos observar, diante desse panorama da diversidade, que quanto mais tem avançado o estudo da heterogeneidade linguística, mais ela se mostra complexa. E mais se mostra relevante o conceito de norma normal, como instrumento de análise da diversidade linguística. O conceito de norma normal, ele sinaliza que, mesmo diante das inúmeras variedades sociolinguísticas, cabe sempre buscar aquilo que é recorrente, o costumeiro, o habitual, que caracteriza as diferentes comunidades de prática no interior de uma comunidade de fala. Assim, muito embora sejam ainda necessárias, já são insuficientes as categorias tradicionais com que a sociolinguística começou a trabalhar, tais como a idade dos falantes, o gênero, a etnia, o nível de renda e a escolaridade. São categorias importantes, mas não são suficientes. Tornou-se indispensável analisar também as múltiplas redes sociointeracionais de que participam os falantes, porque elas são fatores diretamente relacionados com os diferentes modos de falar e escrever, portanto, com as diferentes normas normais de uma determinada comunidade. Por outro lado, esse panorama de diversidade aplicado à sociedade brasileira mostra com clareza que nenhum corte dicotômico da nossa realidade linguística é suficiente para representá-la. São insuficientes cortes do tipo português culto, português popular, ou então português formal, português informal, ou identificações simplistas como português formal é escrita, português informal é fala. Todos esses cortes dicotômicos estão muito longe de se aproximar da heterogeneidade da nossa realidade linguística. Um modelo que, no momento, parece fornecer o melhor instrumental para registro da diversidade linguística brasileira, para registro das nossas inúmeras normas normais, é o proposto pela professora Stella Maris Bortoni. Esse modelo busca distribuir as variedades em 3 contínuos que se entrecruzam: o contínuo rural-urbano, o contínuo oralidade e letramento e o contínuo da monitoração estilística. Adotando o modelo dos 3 contínuos, podemos voltar à distinção norma culta, norma padrão, e propor um conceito para a norma culta. A norma culta é uma das muitas normas normais, típica da população urbana, em nível de escolaridade de médio a alto e usada em situações monitoradas de fala ou de escrita. Repetindo, trata-se de uma realidade linguística urbana, norma culta, uma realidade linguística urbana, atrelada ao nível educacional dos falantes e correlacionada com situações monitoradas de fala ou escrita. Ela está constituída, portanto, no entrecruzamento do polo urbano com o polo do letramento e com o polo do forte monitoramento, de alto monitoramento dos 3 contínuos que nós discutimos acima. Ou, em outras palavras, a norma culta é o modo corriqueiro, habitual, comum, normal de falar ou escrever, próprio da população urbana, escolarizada, em situações monitoradas de fala ou escrita. E nós entendemos, por situações mais monitoradas, aquelas em que prestamos atenção à forma da nossa fala ou da nossa escrita.
E prestamos atenção porque se trata de situações marcadas, situações interacionais marcadas por grau de formalidade. É preciso ter claro nesse ponto que há diferentes graus de formalidade e, portanto, não podemos simplesmente trabalhar com a dicotomia formal e informal. Trata-se de um contínuo que vai do mais informal, situações de baixo monitoramento, em que praticamente não prestamos atenção às formas da fala, até o mais formal, né? Situações de alto monitoramento das formas, com um gradiente interessante no meio. Podemos tomar como exemplo o caso da escrita. Num WhatsApp informal, né, será escrito, na maioria dos casos, sob baixo monitoramento. Já uma tese de doutorado será escrita sob alto monitoramento. Um texto de crônica esportiva de um jornal diário será possivelmente escrito sob médio monitoramento. Seguirá certamente um estilo menos formal da norma culta. Isso aí mostra que a norma culta não é homogênea. Ela varia estilisticamente. Ou seja, ela comporta diferenças entre fala e escrita, mas também diferenças entre os gêneros textuais. E uma última observação sobre a norma culta. O adjetivo culta não é o melhor, evidentemente, para qualificar essa norma que acabamos de caracterizar. Contudo, ele se tornou bastante corrente e é difícil muitas vezes substituí-lo adequadamente. Faço então uma ressalva importante. Não podemos entender culta em sentido absoluto, ou seja, entender que a norma culta se oporia a normas, agora entre aspas, incultas, que seriam faladas por grupos desprovidos de cultura. Tal perspectiva está muitas vezes presente no universo conceitual e valorativo dos falantes da norma culta, como fica evidenciado pelos julgamentos que costumam fazer os falantes de normas socialmente estigmatizadas, dizendo que esses não sabem falar, falam mal, falam errado, são incultos, são ignorantes, etc. No entanto, todos esses juízos são preconceituosos, né? Nós temos que considerar que não há nenhum grupo humano sem cultura, como bem demonstram os estudos da antropologia. Por isso é preciso trabalhar criticamente o sentido do qualificativo culta, quando aplicado à norma, apontando o seu efetivo limite. Ele diz respeito específica e exclusivamente a uma certa dimensão da cultura, isto é, a cultura urbana, letrada, em suas manifestações linguísticas monitoradas. No nosso próximo encontro, nós vamos detalhar, então, o conceito de norma padrão. Até lá!